Quando falamos em literatura, geralmente os primeiros nomes que vêm à nossa cabeça são de escritores masculinos. Apesar da ascensão das mulheres nos gêneros textuais, a participação delas na escrita ainda é baixa. Só para a gente entender melhor, dos 114 vencedores do Prêmio Nobel de Literatura, apenas 14 foram mulheres. Esse assunto para mais um Aprenda com Elas, que está começando agora. Olá, seguidoras e seguidores, sejam muito bem-vindos. Para quem está acompanhando pela primeira vez, este é o Aprenda com Elas, o novo quadro do projeto Vai Cair no Enem. E aqui a gente vai trazer assuntos e temas para vocês relacionados a mulheres em diversas áreas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre literatura. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui com a professora Lourdes Ribeiro, professora de literatura. Professora, seja bem-vinda desde já. Obrigada. Eu já quero começar com uma pergunta que a gente recebeu aqui de um internauta nosso, né, de um seguidor, que também você pode mandar a sua pergunta, viu, gente, pra gente no @vai cair no Enem, que é por que a maioria dos escritores que a gente estuda, que nós estudamos, são homens, professor? Essa questão é uma questão histórica e ela vem como reflexo do patriarcado, já que as mulheres demoraram muito tempo a ter o direito de escrever, e publicar. Então isso daí reflete historicamente falando e por isso que a gente demorou tanto tempo a ter nomes de mulheres de destaque na literatura. É interessante porque as mulheres elas usavam pseudônimos, né, para se identificar. Exatamente. E assim, como elas não tinham o direito de escrever e publicar, já que a mulher era criada única e exclusivamente para ser mãe, né, e esposa, então isso daí refletiu muito na questão da divulgação dos nomes delas originais, né? Então a gente só descobriu isso anos depois. E a gente também tem um dado, professora, que 44% dos brasileiros não leem, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto ProLivro. Como cultivar o hábito da leitura para quem não tem tanto costume, professora? A era tecnológica, ela teve seus benefícios e trouxe também certos malefícios. Porque da mesma forma que as pessoas têm mais acesso à informação através de livros de PDF e tudo mais, ainda assim elas têm essa resistência pela falta de hábito. Isso é reflexo também das condições sociais, porque os pais não têm o hábito da leitura e o hábito da leitura geralmente é passado, né, pelos pais que incentivam os filhos desde criança. Então a escola, nesse ponto, tem um papel fundamental, porque a gente tem que começar a motivar desde sempre. E para quem é mais adulto e já não tem tanto hábito, é realmente a questão de saber a importância da informação através da leitura. Agora, já que a gente está falando do papel das mulheres na literatura, professora, quais são as que mais se destacam nesse universo aqui do Brasil, universo feminino da literatura? Em termos de Enem, já que o programa vai cair no Enem, as duas autoras de maior destaque que não saem da lista, principalmente Clarice Lispector, que tem até o livro dela aqui, né, na estante, e esse livro especificamente é o livro que sempre está na lista do Enem, é obrigatório. Para quem não leu ainda e o Enem está bem pertinho, eu recomendo que dê uma olhada no filme. Existe um filme um pouco antigo que eles vão encontrar no YouTube e completo e que vale a pena dar uma olhada. Então tá aí, gente, a dica, né? Se não dá tempo de ler o livro, dá uma olhada corre no filme e vai olhar o filme. Agora tem outra pergunta aqui, professora, de um nosso seguidor, que é, mesmo Clarice Lispector sendo ucraniana, ela pode ser considerada uma escritora brasileira? Sem dúvida, ela foi naturalizada brasileira e ela se auto-intitulava pernambucana, inclusive. Então, ela gostou tanto do Brasil e veio para cá tão jovem também, né? Porque a família dela foi refugiada da guerra. Então, ela pegou essa naturalidade brasileira e ela se reconhecia como pernambucana. E quais são as que mais caem aí na prova do Enem? Em relação às autoras? Sim, autoras. Sim. Clarice, na parte da prosa. Cecília. A gente também tem Adélia Prado, que vem caindo de uns tempos para cá. E o Daí, o Wiltz também, eu acho interessante dar uma olhada, porque ela caiu em 2009, mas vai que a obra dela está sendo mais enaltecida nos últimos tempos, então pode ser que ela apareça. A gente estava conversando nos bastidores, professora, que o Enem não cobra tanto as mulheres na literatura, né? Por que ainda existe isso? Você percebe o quanto isso é forte quando você olha a lista de autores que não saem da obrigatoriedade dos estudantes darem uma olhada, né? A gente tem o Machado de Assis, que não sai da lista, Graciliano Ramos, e a única autora que não sai da lista é Clarice Lispector. Então, é tão complicada essa questão da representatividade, porque quando a gente vai dar uma olhada em mulheres que a gente merecem o enaltecimento, não que Clarice não mereça,
porque ela é uma autora muito ímpar, né, e ela é rica em crônicas, em prosas, em poesia, enfim. Mas existem outros nomes também, como Ana Maria Machado, por exemplo, que eu estava até conversando contigo nos bastidores, que ela presidiu em um dado momento a Academia Brasileira de Letras. Então, ela poderia ser muito bem explorada também no Enem, mas infelizmente ainda é uma luta, né, para a gente ter essa representatividade. Agora, em relação ao Enem, como é que o estudante ele pode interpretar as questões de literatura que caem na prova, professora? As questões de literatura realmente elas são um pouco mais complexas, principalmente quando são de obras mais complexas, né? Então, assim, em geral, as obras de literatura e as questões de literatura têm textos, né? Trechos de livros, e eles sempre perguntam a parte do que foi compreendido naquele todo, enfim. Então, eu acho que interpretação é muito você exercitar. Então, está sempre exercitando, fazendo quiz em sites, fazendo simulados, para você começar a pegar o hábito da interpretação. Inclusive, a grande dificuldade do Enem é a interpretação por causa desse dado que você trouxe, a questão da falta de leitura. Não tem o hábito da leitura e quando chega no Enem sofre um impacto, né? Porque está lá cheio de texto e você não tem o costume de ler. E como é que as mulheres, a literatura, elas surgiram aqui no Brasil? Qual movimento, qual corrente a gente pode destacar? A gente pode destacar o modernismo, né? Demorou tanto tempo, né? A geração de 1930 a 1945 trouxe duas mulheres, Raquel de Queiroz na prosa e Cecília Meirelles na poesia. Então foi o primeiro momento que a gente teve um destaque realmente feminino na literatura brasileira, né, falando. Então, veja quanto tempo demorou para a gente ter a representatividade. Então, o modernismo foi o primeiro movimento que surgiu, que as mulheres participaram ativamente. Não que participaram, mas que conseguiram um destaque, né, digamos assim, porque nas outras a gente tem as mulheres, mas as mulheres não são nem estudadas em termos de Enem, em termos de escolas literárias. Aí, quando a gente chega na segunda geração do modernismo, é que vem essa participação das duas, né? Lembrando que a primeira geração, o pré-modernismo, ele trouxe não autoras, mas pintoras, né? Que foi também, é importante a gente mencionar isso. A gente tem Anita Mafaldi e Tarsila do Amaral, que participaram ativamente do movimento e ajudaram a introduzir o modernismo no Brasil. Mas, em relação a autoras literárias, a gente tem Cecília e Raquel na segunda geração. Foi um movimento importante, né, professora? Que daí surgiram outras escritoras, Isso. As mulheres passaram, né, a tirar os pseudonímos e assinar com o nome delas mesmo, né? Bem, muito interessante. Foi uma motivação, né, digamos assim, para elas e tiraram as amarras, digamos assim. Agora, de repente, tem uma seguidora que está nos assistindo e, de repente, se identifica com o universo literário. Eu escrevo algumas coisinhas, não sei. Isso também serve de combustível para que as meninas, né, que estão prestando vestibular, vão prestar o Enem agora, para que também, né, tenham essa representatividade, que também se adentre nesse universo literário? Sim, com certeza. Em relação, a gente tem visto nos últimos tempos o peso que a representatividade tem, né? E isso traz N debates em relação às minorias e que, infelizmente, nós mulheres estamos introduzidas nessa minoria devido a toda essa carga histórica de exclusão e de colocar a gente numa caixinha de uma única possibilidade, né? Da gente ser esposa, mãe e dona de casa. Então, quando as meninas veem essas autoras que têm destaque, que conseguiram sucesso, é fundamental que elas se inspirem nelas e vejam que há possibilidade, né? Agora, professora, no universo da literatura, de escritores, ainda existe preconceito ou não? Está mais equilibrado em relação às mulheres? Eu acredito que elas estão ganhando mais espaço como escritoras. Inclusive, hoje, eu acho que existem mais escritoras mulheres de destaque do que homens. Assim, está começando a inverter a situação, até pelo acesso à educação. Então, as salas de aula, majoritariamente, em geral, são femininas. As mulheres estão tendo mais acesso às informações, estão ganhando espaço nisso daí. Isso é reflexo na parte da produção textual também. Porque a partir do momento que as mulheres estão estudando mais e tendo mais espaço em cursos superiores, mais mulheres também estão ganhando espaço nas produções literárias. Professora, o assunto é tamanho, né? A literatura é fascinante. Muito. Mas a gente tem que encerrar por aqui. Pois é. Desde já lhe agradecer, professora, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço o convite também. Maravilhoso esse bate-papo sobre literatura. Foi ótimo, sim. Gente, obrigada também a você que curtiu aí com a gente. E lembrando que os nossos conteúdos desse quadro, também outros, está no @Vai Cair no Enem e também no nosso YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.